Nova Manhã. E já que a gente estava falando de educação com a Maria Helena Guimarães, a gente segue no assunto. Esse é aquele horário do Nova Manhã que a gente se dedica a aprofundar um assunto importante, a dar aquela respirada, a adquirir mais conhecimento. E quem está na linha com a gente hoje é o Ilan Brenman, que é escritor, educador, ele também é psicólogo, é pai, ele está lançando mais um livro, ele é o autor infantil com mais de 70 obras publicadas, mais de 3 milhões de títulos vendidos aqui no Brasil e no mundo. E ele está lançando agora o livro Desligue e Abra. Ilan, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, é um prazer. O seu livro, Desligue e Abra, ele é um convite a que as crianças se desconectem um pouco dos aparelhos eletrônicos e brinquem no mundo físico, entre aspas, no mundo real, é isso? É exatamente isso. Esse é um livro que nasceu na época da pandemia. Eu estava fazendo uma caminhada bem cedinho, assim, de manhã, como agora, né, que a gente está conversando, e me veio na cabeça essa ideia que eu como educador, como pesquisador também da área da educação infantil, fundamental, me preocupa muito o excesso de telas na vida das crianças. Não, a preocupação não é só minha, né? Existe uma preocupação de muitos pesquisadores pelo mundo, mostrando os impactos negativos. Pais que estão me ouvindo agora, né? Pais e professores. Os impactos são negativos do excesso de telas na vida das nossas crianças. Impactos na área cognitiva, na área social, na área emocional. Tem muito material mostrando isso. Então, com isso na cabeça, de repente me veio uma ideia de fazer um livro, isso numa caminhada. E o livro sendo o narrador, né, ele mesmo sendo o narrador, ele falando com o leitor, falando com a criança e com os pais. Desligue o celular, desligue o tablet e venha brincar comigo. Então o livro propõe que a criança e o pai junto, né, coloquem esse celular do lado, esse tablet do lado e comece uma grande brincadeira com o próprio objeto livro. Quem está me vendo no vídeo, estou mostrando o livro aqui, é um livro que é capa dura, e ser capa dura tem uma função, porque o livro diz um momento, no livro ele fala assim, crianças, não tenham medo, ponham do lado o celular, eu vou propor uma brincadeira para vocês. Peguem o livro e comecem a equilibrar coisas em cima do livro. Depois, pega o livro, joga para cima e bate 2 vezes palmas. É uma loucura. O retorno está tão interessante. Pais, professores falam, Ilan, as crianças estão passando meia hora, 20 minutos brincando com esse objeto. Isso é o que eu quero. Eu quero que elas fiquem um pouco fora desse mundo digital, que é importante, não podemos ficar fora desse mundo, mas que fiquem um pouco fora desse mundo digital e vejam a importância, os adultos vejam, as crianças, da gente se conectar com a realidade, com o mundo presencial. Ilan, de uma certa forma você está nesse livro ensinando as crianças a brincar? Que pergunta boa, Mauro, que pergunta. Olha, uma coisa que parece, sim, o brincar, eu sempre falo, Mauro, o brincar é a profissão da infância. Levem a brincadeira a sério. É a parte mais séria da vida da criança. Ela se desenvolve em todas as áreas que vocês possam imaginar brincando. Quem tem filhos, ou quem trabalha com criança pequena principalmente, sabe. E você também, Mauro, quando eu era criança, a gente esquecia de comer brincando. Uhum. A nossa mãe nos chamava assim, Maurinho, vem aqui almoçar. Mas não, mãe, tô brincando, né? Eu tô brincando, mãe. Por quê? Porque a brincadeira alimentava a nossa alma, o nosso corpo. Brincar é como respirar para a criança. Só que hoje está acontecendo uma coisa muito... A palavra, eu tô tentando procurar uma palavra, mas acho que a palavra é essa mesmo. Triste. Acho que é triste mesmo, né? Porque quando a gente se volta para o mundo digital, quando a criança é muito pequena, e por isso que pediatras americanos, pediatras brasileiros, europeus, na Ásia, isso virou assim uma onda. Fala para os pais, evitem ao máximo telas para as crianças pequenas. Por quê? Porque com as telas e com os aparelhos, a criança fica imobilizada fisicamente, Mauro. Ela fica parada horas numa mesma posição, fisioterapeutas me falando, Ilan,
eu tô atendendo crianças pequenas que eu nunca atendia, porque elas ficam o tempo inteiro paradas e dá problema na coluna, dá problema no corpo. Ou ela fica o tempo inteiro lá na tela, hipnotizada, e a mente dela começa a ser sequestrada por aquele conteúdo de uma forma muito terrível. E ela não consegue explorar outras áreas cerebrais que são fundamentais na hora do brincar real, na hora do brincar presencial. Então a resposta é sim, né? Esse livro propõe, de uma forma muito lúdica, muito gostosa, propõe assim uma reconexão, né? A gente se reconectar com a brincadeira, se reconectar com o outro, porque o celular e as telas, também, por incrível que pareça, é um paradoxo, nos afasta dos outros. Estamos grudados, parece, não, temos 1000 amigos, estamos com 1000 pessoas, né? Mas estamos sozinhos, na verdade. É uma solidão digital. A gente não está na realidade com o outro. E o Desligue e Abra, esse livro propõe exatamente também isso. Vamos voltar a nos conectar com o outro. É com o outro que a gente aprende. A gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente aprende a lidar com o nosso mundo social. Assim, o retorno que eu estou tendo assim, do livro, eu acho que alguns objetivos, pelo menos, eu tenho alcançado com essa proposta. Agora, nessa questão do brincar, né, com a criança, a presença dos pais, né, e da família, das pessoas que estão próximas ali das crianças para brincar com elas, também é muito importante. E são pessoas que estão cada vez menos disponíveis para isso e que acabam substituindo a sua presença pelas telas, né? Não posso, tenho tanta tarefa para fazer que não posso, então deixa a criança ali com o celular, com alguma tela, porque pelo menos ela fica tranquila ali. Como se tornar mais disponível, Ilan, para brincar com o filho, com a filha, com o neto, com a neta? Nossa, aqui também uma excelente pergunta, Mauro, porque eu vou te falar assim que é muito preocupante isso, assim, o impacto disso, né, desse afastamento parental, que não é de propósito, porque imagina, os pais amam seus filhos, a correria da vida, e às vezes o celular, o filme, não sei, ajuda a gente a descansar. A gente não pode ser também assim, radical, assim, a gente tá falando dos tempos, né, da qualidade dos tempos, mas assim, eu posso afirmar com tranquilidade, quanto mais tempo a gente está afastado dos nossos filhos e terceiriza a educação, terceiriza o entretenimento, a brincadeira para as telas, para o conteúdo, pior fica e os impactos estão sendo vistos. Psicólogos agradecem, na verdade, Mauro. A gente nunca teve tanto consultório de psicólogo cheio com crianças. Infelizmente, Mauro, o Brasil é campeão de uso de remédio. Vocês podem pesquisar isso aí, uso de remédio para criança. Somos recordistas, tanto para adulto como para criança, mas falando aqui de criança. Então eu posso assim garantir que os pais que estão aqui de novo ouvindo a gente, reservem um tempo para o seu filho, o tempo real, à noite, no lugar à noite de você deixar o tablet para ele ver um filme, para ele dormir, com aquela luz acesa que faz mal para o corpo, faz mal para o sono, trabalha de uma forma negativa para a hora do sono. Você pegue um livro e leia uma história para ele, ou converse com ele. Não é meia hora, é 5, 10, 15 minutos, né? E acontecem coisas engraçadas. Às vezes você dorme, né? Como adulto, como pai do seu filho. Aconteceu isso comigo. Mas assim, essa relação são marcas profundas na memória da criança. A gente se vincula de uma forma afetiva intensa com ela. E eu vou contar uma curiosidade para vocês que estão me ouvindo, que é uma coisa maluca. Olha, os gurus que criaram o mundo digital, ou seja, que criaram todos os aplicativos que a gente usa, que as crianças usam, que criaram o tablet, o celular, basicamente as pessoas lá do Vale do Silício nos Estados Unidos, esses gurus, isso tem matérias no New York Times, no Washington Post, tem matérias que já chegaram no Brasil. Isso é uma coisa que é só para esses gurus, enquanto eles dão livros como o meu, livros de verdade, para os seus filhos, nós damos celulares para os nossos filhos. E eles falam, esses caras falam sobre isso. Imagina, eu vou dar para os meus filhos livros, depois eu vou colocar celular. Porque eles sabem que quando o cérebro está se desenvolvendo, o importante é estar nesse mundo real e presencial. E aos poucos, ir introduzindo o mundo digital. Eu faço uma analogia sobre comida. A gente não dá feijoada para um bebê.
Não dá, só maluco faz isso, né? Para um bebê você amamenta, você dá leite e aos pouquinhos ele vai crescendo, você vai amassando a comida. Depois de amassar a comida, né, de dar triturada porque ele não tem dentes, você vai dando um pouquinho aos pouquinhos, né? Então assim, no mundo digital é também assim. Você no começo tente evitar o máximo, né? É o leite simbólico, e aos pouquinhos vai introduzindo. Até chegar no mundo digital, que tem que ter, não pode ser um analfabeto digital, a gente no mundo de agora, mas é gradativo, e isso vai ser maravilhoso para a constituição cerebral dessa criança, emocional. Então, gente, desligue e abra, por favor. Desligue e Abra é o título do novo livro do Ilan Breman, que conversou aqui com a gente. Desligue e Abra é editado pela Moderna. O Ilan Breman, que é autor infantil, escritor, psicólogo, educador, pai, e conversou aqui com a gente hoje no Nova Manhã. Daria pra gente ficar mais horas batendo papo sobre esse assunto, sobre a questão das multitelas e as crianças. Ilan, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado por hoje, um ótimo dia para você. Será um prazer, Mauro. Obrigado e boas histórias para todo mundo. Obrigada.